E a gente vai falar de 6x1. Queria muito ouvir o deputado Kim, muito mesmo. Deputado, é o seguinte... a escala 6x1 vai para um momento decisivo agora com 3 possibilidades lá no Senado, né? Você que entende ali dos trâmites, o que você acha que vai acontecer? O que Sua Excelência acha que acontece com o futuro dos trabalhadores brasileiros com essa escala 6x1? Acho que não vai mudar absolutamente nada. Nada? Nada. Peraí, é o fim da 6x1. Vai ter folga no sábado e no domingo. Vai ter folga, gente. Vai ter folga. Vai ter folga. Quando a gente for tomar uma cervejinha no shopping, não vai ter bar aberto, né? Quando a gente for... O que mais? Não, vai ter sim. Que mais, não sei. O preço vai da trocar. porçãozinha vai A ótica do meu amigo Marcel, lá em... cervejinha vai subir, né? O preço do produto sobe. Meu amigo Marcel vai ter que trabalhar. Vou fazer um óculos também com o Marcel. Mas só tem ele trabalhando, porque o único funcionário que tem... Literalmente vai ser com ele mesmo, né? Mas é importante. Lembrando que a sugestão do Henrique para o problema do Marcel, que tem 2 óticas em cidades com 300 quilômetros de distância, foi só ele entrar ali trabalhar no dia, mais. né? Trabalha mais ele. No dia de folga. É o oposto da escala do Roberto Carlos. Roberto Carlos tem escala 1 por 364. O Marcel vai ter 364 por 1. Só vai folgar no Natal. Segundo o Henrique, pelo menos, ele vai ter um o dia Roberto de folga. Carlos, no ano bissexto, tem até um dia a mais, né? De folga. Tem 2 dias. Mas, assim, o fim da escala 6x1 é importante, cara. Pensa que a pessoa que vai ter um dia a mais de folga, ela tem um dia a mais para consumir também. Então tem esse fator positivo no fim da escala. Se o produto e outra. Como é que o deputado votou? Como é que o deputado Kim votou? Fui um dos únicos corajosos a votar contra, né? Pelo amor de Deus. Do PL e do PT 22, se dobrou, né? Ao populismo e à demagogia, assim. E até gostaria de fazer uma aposta. Se você realmente acredita que a PEC vai acabar com a escala 6x1, porque a discussão não é se é bom ou se é ruim trabalhar na escala 6x1. Obviamente que é ruim, ninguém gosta, né? E ninguém quer pro seu país que a maior parte das pessoas não tenha tempo para estudar, para ter lazer. Essa não é a discussão, né? Ninguém quer que o trabalhador brasileiro precise se sujeitar sem receber a mais de trabalhar 6 dias por semana. O ponto é, se a PEC vai ter esse efeito prático ou se não vai ter. O meu ponto é, hoje, cerca de 10% dos trabalhadores estão nessa escala. Eu aposto que daqui a 1 ano, quando a PEC entrar plenamente em vigor, vai ser... Os iguais 10% vão continuar trabalhando nessa escala. A PEC não vai mudar nada na prática. Né? Ou fazendo um bico, ou trabalhando no mesmo emprego informalmente, ou o sujeito vai ser demitido e aí vai ser a recontratação, vai ser via PJ com um salário menor. Então, assim, eu faço essa aposta com você. Daqui a 1 ano, se tiver diminuído de 10% para, sei lá, 9,5, eu te dou R$1.000. Se quiser apostar aqui agora... Coloca o Henrique na tela para ver se ele vai... Eu sou um grande fã de apostas, né? Mas, veja, eu tava estudando essa questão da escala 6x1. Ele tá fazendo uma aposta... Não, vai reduzir. E veja, Sim, mas primeiro, sim ou não? Antes da sua análise, sim ou não? Você vai aceitar a aposta ou não? Os R$1.000 não, mas eu topo o desafio. Você não precisa pagar de volta, ele vai te dar, se cair. Topo o desafio. Topa? Sim. Topa, fechou. Só sem os R$1.000 que eu não sou um grande favorável à aposta. Mas veja, esse vídeo daqui na Constituição de 88 houve uma redução de jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Estava lendo sobre isso e não houve uma queda na produtividade em razão dessa redução de escala. 88 já faz um bom tempo. Sim, então, e o sistema já faz de quase medição 40 da época anos. era bem apurado, assim, né? Sim, mas já faz quase 40 anos. E essa redução aí de 4 horas, não prevejo, pelo que já foi visto na questão histórica, essa redução. Agora, eu queria a mas opinião de o aumento vocês de produtividade não está necessariamente ligado à exaustão das pessoas. Exato, esse é o ponto. Vou criticar direito, só um minutinho. Pode fazer sua crítica aí, vai. Eu não tive a oportunidade de estar na semana passada vivenciando com vocês esse momento aqui. Fez falta, a gente já falou. Mas eu quero postumamente lembrar que a direita falou que era tão categoricamente contra, apontou os pontos, os relatórios, os dados e não pode. E aí a direita, como solução 1, deu a escala 4x3 numa brincadeirinha que, sinceramente, se prestaram e se acharam estratégicos, eu particularmente achei ridículo. Um deboche genuíno que até descredibiliza a luta que eles fizeram contra a aprovação dessa medida. E depois, na hora do vamos ver, na hora de apertar se você vota contra ou não vota contra,
pouquíssimos parlamentares, apenas 22, dentre eles o Kim Kataguiri, tiveram coragem de ficar pelo que acreditam, pelo que defenderam e pelo que representam. Se a direita ela não tem habilidade e coragem de defender mesmo pautas que possam ser impopulares que ela acredita, não há diferencial algum entre o outro lado e este grupo. Porque se no final do dia o que vai contar é vão me cobrar disso, simplesmente você traindo a sua consciência, a política pública que você defende e o seu próprio eleitor. Então, shame para todos os deputados e deputadas que não tiveram coragem de defender o que acreditam, o que lutaram para convencer a população e se deram ao discurso populista, barato do Partido dos Trabalhadores. Shame é o contrário de chipar? Shame. Shame é vergonha. Shame on Então, you. e o chipar? Shame on you. Eu gostei que ela Chipar falou... quando deu match, né? Então, Não, mas eu gostei que você falou que era uma crítica póstuma. Você Mas matou só todo mundo. Para o consolo da Jess, Não, mas- nós criticamos essa 4x3, nós falamos que é um deboche na cara do brasileiro mesmo. Então, só para ela foi bem representada. Queria aqui. saber de você, são 3 propostas, 2 são muito parecidas, uma é só porque ela já tramitou em algumas comissões, então aceleraria mais, né, a aprovação do fim da escala 6x1. A outra é exatamente o trâmite normal lá no Senado, mas tem uma importante, que seria a PEC do horário flexível, com acordos individuais e contratos também individuais de 20, 30, 40 ou até 50 horas. Isso parece mais razoável, deputado? Olha, em regra, os países desenvolvidos, ou mesmo os desenvolvimentos, especialmente os que cresceram mais ali no Sudeste Asiático, eles têm um modelo por horário, né? Mas eu acho que a grande questão não é tanto o modelo de contratação, mas é aumentar a riqueza do país, né? Porque... onde as pessoas trabalham menos, né, e recebem mais, são os países mais ricos. E a gente não aumentou a nossa riqueza nos últimos 40 anos. A gente ficou, frente aos outros países emergentes, o nosso crescimento foi pífio, principalmente de produtividade. O nosso crescimento de produtividade nos últimos 40 anos foi de cerca de 18%. Nos nossos pares países emergentes foi de 130%. Então, assim, não adianta a gente ficar discutindo essa demagogia de que o trabalhador vai trabalhar menos e receber mais por causa de mudança na legislação trabalhista, quando na realidade a gente precisa tratar de investimento em ciência e tecnologia, a gente precisa tratar de infraestrutura. A gente discute muito isso aqui. Uma lei trabalhista feita por Getúlio Vargas faz sentido estar em vigor hoje? Faz sentido nortear o caminho do trabalhador até hoje? Ou Não, você precisa adaptar a lei com a realidade que nós temos agora. Hoje existem profissões que não existiam no tempo passado. Hoje existem atividades que são totalmente diferentes do modo de fazer. E aí você precisa ter uma revisão das leis trabalhistas. O que eu concordo é que, sim, de fato, em paralelo a isso, precisa ter um investimento mais massivo em tecnologia aqui, justamente para que a produtividade, que normalmente é ligada ao crescimento tecnológico, aumente. Porque se você for fazer o aumento da produtividade simplesmente vinculado ao esforço das pessoas, isso tem um limite. Primeiro que é a exaustão do trabalhador, que é péssimo. Sim, e segundo que você não consegue ter um potencial de crescimento tão grande quanto... É só mandar o recado pro presidente que começou em 2002, né? Só que aí você já teve a oportunidade de aumentar de fato esse investimento de forma relevante, e o fato, eu acho que a grande crítica aqui é a hipocrisia das políticas que são feitas no país. Elas são feitas em ano de eleição simplesmente para ganhar voto. Não se pensa numa estruturação de longo prazo, não tem política pública. Mas não teve esse aumento não em razão de vontade, não teve esse aumento em razão de teto de gastos, em razão de freios. Nem tinha teto de gastos nos 2 primeiros mandatos dele. Você acha que essa folga vai ser usada para trabalhar ou para descansar? Ou para procurar um bico, procurar um outro emprego? O meu ponto é que não vai existir essa folga. O meu ponto é, veja... E você falava sobre o fato da CLT estar desatualizada. Hoje, a maior parte dos trabalhadores não está na CLT. Ou eles são informais ou eles são PJ. Isso demonstra a falência do nosso modelo de trabalho. Porque se os contratos estivessem funcionando, as pessoas estariam utilizando a legislação trabalhista. A maior parte dos contratos estariam sob essa relação. Essa relação não está funcionando. E veja... Isso é um pouco desesperador, a gente está tendo essa discussão. Eu até, na semana da votação, eu estava recebendo eurodeputados, né, ali da França e da Itália. E primeiro eu explicava para eles que é a aberração da gente ter legislação trabalhista na Constituição, né? Não existe em países europeus legislação trabalhista, tributária, previdenciária na Constituição. Tudo isso está em projeto de lei ordinário, né? Justamente por causa da dinâmica. E a maior parte dos trabalhos que hoje estão na escala 6x1 vão deixar de existir daqui a 10, 15 anos, né? Que a maior parte está concentrada nos serviços. Né? Então, um caixa de supermercado, né, um atendente, vai ser substituído por um robô. Liberdade de negociação.